amiguinhos e amiguinhas que estão navegando pela internet e caíram nesse canal ou que gostam do nosso canal Cafeína, começando o dia de falar deles, que movimentam as rentabilidades de muitos de nossos investimentos. No entanto, tem um lado negativo para aqueles que precisam de dinheiro. Sabe do que estou falando, Doni? Sammy Boy, isso aí tá com cara de juros, é isso? Acertou, está certíssimo, meu caro Doni. Enquanto, para alguns, juros em alta é um paraíso, para outros é um verdadeiro inferno. Mas hoje vamos falar deles como aliados e suas diferentes formas de serem usados nesse sentido. Muita gente passa a vida toda achando que juro é necessariamente algo ruim, né? Por quê? Porque quando a gente pensa em juros, vem logo na cabeça juros do cartão de crédito, do cheque especial, juros do empréstimo que a gente faz. Só que os juros também podem o quê? Meu querido operador de TP, os juros também podem ser um aliado. E isso acontece quando, em vez da gente pegar dinheiro emprestado, a gente empresta. Aí você é o credor e você recebe juros, seja do governo, seja de banco, seja de uma empresa. E na hora de escolhermos onde investir ou para quem emprestar nosso suado dinheiro, podemos escolher o tipo de rentabilidade que queremos. De forma geral, tem três na renda fixa: a pré-fixada, a pós-fixada e a híbrida. Na pré-fixada, a gente sabe exatamente quanto receberá no final do período contratado. Então, na hora de fazer a aplicação, já sabemos a taxa nominal, ou seja, o ganho como um todo, mas não sabemos a inflação. Então, pode ser que você ganhe 10%, mas a inflação seja mais do que isso. E nesse caso, você vai conhecer a taxa nominal, mas sua taxa real você só saberá depois que ficou negativa. Exatamente. Então, se eu invisto em um CDB pré-fixado que paga 5% ao ano e esse título tem um prazo de 3 anos, esse vai ser o meu rendimento nominal se eu não fizer o resgate antes do prazo. E é preciso se atentar para isso, porque muitos já se desfizeram dos seus títulos antes da data contratada, achando que não ia dar em nada, que a rentabilidade não seria impactada. Só que não é bem assim, dependendo do tipo de título. E nesse caso, a gente pode ter surpresa positiva, mas também pode ter surpresa negativa. Um exemplo de investimento que pode gerar surpresas boas ou ruins, caso você resgate antes, são justamente os títulos pré-fixados. Os preços desses investimentos de renda fixa incorporam a expectativa da taxa de juros, né? No caso do Tesouro, da taxa de juros do país. Então, caso você venda antes do título e os juros fiquem num patamar maior do que se esperava, você ganha menos. Se o movimento for contrário, você ganha mais. Porém, se você ficar até o vencimento e não tiver nenhum calote do governo, que a chance é mínima, aí você ganha o combinado desde o começo. Já nos investimentos pós-fixados, a rentabilidade acompanha um indicador da economia, o que significa que não dá para saber quando você investe com antecedência, quanto você vai ganhar lá no final do período quando resgatar o dinheiro. Isso porque esses títulos acompanham a variação de algum indicador. Um exemplo são os títulos que seguem a taxa básica de juros, a Selic. Esse tipo traz flexibilidade e é uma boa opção para quem está buscando uma menor oscilação de preço. Por quê? Porque costuma ter uma variação pequena e principalmente um risco muito baixo. E principalmente, se você quiser resgatar o dinheiro antes do vencimento, não tem problema, porque você sempre vai ter mais do que aplicou. Existem ainda os híbridos, que são atrelados ao IPCA. Por que híbridos? Porque o IPCA, para quem não sabe, é a inflação, porque eles têm uma parte que é a inflação, que você não conhece, então seria uma parte pós-fixada, e uma parte que você conhece, que seria a parte pré-fixada. Então você vai lá e compra um IPCA mais 5%. Significa que você vai, no final do período, ter ganho 5% ao ano, mais a inflação. Você conhece, neste caso, o ganho real, ou seja, o que aumentou no poder de compra. Então, Doni, Resumindo. Certo. Pré-fixado, você conhece o ganho nominal. E aí, Doni, você tem o tesouro pré-fixado. Certo. Nesse, o ideal é investir e esperar o vencimento. Antes você pode ter oscilações, ganhar menos ou mais, mas ter um risco. O risco, certo. E esperar até o vencimento, você só tem o risco de calote, que é baixo, dado que a gente está falando sobretudo de CDBs de bancos grandes ou
médios cobertos pelo FGC, dentro do limite do FGC, ou títulos do governo. Aí você tem os pós-fixados, que em CDB normalmente é atrelado ao CDI. Cento e pouco por cento CDI, coisa assim. E nos Tesouro Selic, que basicamente dá uns 98% de CDI. Você tem, no caso do CDB, o risco do emissor, mas tem a garantia do FGC, e no caso do governo, é um risco do país. Sim. E a última opção é o híbrido, que é uma parte pré e uma parte pós. E o mais comum, tem CDB disso, mas o mais comum é o título IPCA+, em que você vai emprestar dinheiro, vai receber a inflação mais um percentual. Nesse caso também, se você vender antes do vencimento, tem o risco de você ganhar mais ou menos do que você esperava e até perder dinheiro. Então também indicamos que fique até o final do período. Muito bem, depois desse resumo qualificado, didático... Não tenho nada mais a acrescentar, Sammy Boy. Fiquei sem palavras. Não, mas a gente tem que pedir. Ó, já se inscreveu no canal? Não se inscreveu? Se inscreve lá, deixa o like, ative as notificações também, deixe comentários, gostou ou não gostou, achou esse programa legal, achou uma porcaria? Comente o que você gostaria de ver aqui no Cafeína. Nossos editores ficam olhando, eles estão ávidos, eles são investigando. Aves em busca de uma presa, e a presa é a notícia, o programa que você gostaria de ver aqui. Então conte conosco para sanar suas dúvidas financeiras, dos negócios, da economia, mas não podemos encerrar jamais antes do quê? Do Giro de Notícias. Depois de um calote, a Voyager Digital, empresa de negociação e empréstimos de criptomoedas que tem ações negociadas na Bolsa de Valores de Toronto, no Canadá, suspendeu sua oferta de serviços. Saques, depósitos, negociações e recompensas de fidelidade foram todas paralisadas. A empresa, que teve suas ações bem penalizadas, diz que busca maneiras para recuperar os valores. O mês de junho foi trágico para o mercado cripto, registrando o pior mês da história do Bitcoin e encerrando o pior trimestre da criptomoeda desde 2011, em termos de variação de preço. Mas não foi só o Bitcoin que sofreu. Todas as 10 maiores criptomoedas do mundo despencaram no último mês. O Ether teve queda de 47%, Polkadot 34% e Solana 29%. A tecnologia semiautomática de impedimento será usada na Copa do Mundo deste ano, prometendo decisões mais precisas e muito mais rápidas, segundo a FIFA. Usando câmeras estrategicamente posicionadas ao redor dos estádios e um chip na bola da partida, a FIFA disse que a tecnologia vai ajudar a reduzir as decisões contínuas do VAR em análise sobre impedimento e o tempo gasto nas checagens. Agora sim, notícias giradas, protocolos cumpridos, todas as funções devidamente checadas. Então, tchau. Tchau, até a próxima.